Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor e aquele que começou boa obra é fiel para completar. Lembrando que Deus não tarda, Deus não falha, não se cansa e nem se fadiga, pelo contrário. Ele segura o nosso fôlego de vida nas mãos, ele não perde o controle, não perde a batalha, ele tudo pode, ele tudo faz segundo lhe apraz. A nossa vontade, ela é falha, ela é limitada, ela é tão pequena. Ela muitas vezes ela é tão condicional à situação, às circunstâncias, a fatos, mas a vontade de Deus está acima de tudo e de todos. A vontade de Deus ela vai além de tudo aquilo que a nossa mente possa imaginar. Ainda que o inimigo ele tente de todas as formas nos derrubar, nos destruir, assim como diz no livro de João, capítulo 10, versículo 10. O inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para vos dar vida e vida com abundância. Eu fico com a palavra. Eu creio na palavra. Os céus e a terra passarão, mas essa palavra permanecerá de pé para todo sempre. Nós podemos ver que desde que o mundo é mundo, nasce gente, morre gente, autoridade é levantada, autoridade é destituída, o Senhor exalta, o Senhor humilha, enfim, passam reinos, passam gerações, descendências. A palavra de Deus não muda. É por isso que nós devemos confiar nesta palavra. E os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Custe o que custar, ainda que tudo ao seu redor se mostre totalmente desfavorável, ainda que a impossibilidade esteja diante dos seus olhos 24 horas por dia, seja através do rádio, seja através do celular, seja nas televisões, não importa, não importa. Importa o que Deus tem poder para fazer em cima da impossibilidade. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus único e imortal, o verdadeiro, o todo-poderoso. Aquele que dá a vida e aquele que tira a vida. Aquele que levanta, aquele que abate. Aquele que honra, aquele que humilha. Esse é o nosso Deus. E ele nos chama a viver pela fé. Não primeiro tocar para crer, mas crer que Ele é poderoso para fazer acontecer o milagre nas nossas vidas. Eu quero compartilhar com você uma passagem sobre Abraão, conhecido como pai da fé, aqui no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 18, onde declara que Abraão, contra toda esperança, ele não tinha nada em seu favor. Abraão, contra toda esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já não tinha mais vigor. Mesmo assim, não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ele ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Agora, na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e em idade bem avançada, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade,
originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Olha que coisa maravilhosa. Raciocina comigo, é improvável um homem de 100 anos gerar um filho. 100 anos. E Sara estava com 90. Imagina os seios de Sara, o ventre de Sara. A vida toda ela tinha sido estéril. Não tinha nenhuma probabilidade, não era apenas a idade, que tinha já passado o período fértil, não. Ela era estéril. E aí? E aí que ele acreditou. Mesmo enxergando com seus olhos naturais que, segundo o seu corpo físico, não havia possibilidade. Mas ele acreditava que Deus era fiel para cumprir a promessa. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Deus fala, ele cumpre. Tudo aquilo que ele promete, ele faz acontecer. E o nome Isaac significa riso. E Sara, aos 90 anos, teve em seus braços o seu filho tão desejado e esperado, Isaac, e riso, alegria, gozo. É isso que Deus faz. Deus muda qualquer história, qualquer circunstância, qualquer situação. Mas para isso a sua fé precisa estar firmada nele. Enquanto você se apegar, fulano falou, chegou a filmagem, eu vi, é real, é fato, é comprovado, a medicina, a ciência, não desconsiderando jamais o conhecimento que Deus dá para os médicos, para os cientistas, para os físicos, mas lembrando que quem criou os cientistas, os médicos, os físicos, qualquer autoridade desta terra, quem deu para cada um deles vida e inteligência, foi Deus. Nada acontece sem que ele veja, saiba ou permita. Aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. Porque para Deus não há impossibilidade. Ainda que o seu casamento ou relacionamento com o filho, ou então uma situação financeira esteja indo de mal a pior, lembre-se, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o mesmo hoje. E aquele que clama com fé, com certeza, ele vai ser ouvido. Aquele que bate insistentemente, a porta se abrirá no tempo certo vindo de Deus. Aquele que pede, receberá. E o que busca, encontrará. Porque ele mesmo disse, você me buscará e me encontrará quando me buscar de todo o seu coração. Então, não atente para o que seus olhos físicos têm visto. São situações dolorosas e reais? Sim. Nos 4 cantos do mundo? Sim. A dor é fato? Sim. Mas Deus está acima de todas as coisas. E nada acontece sem a permissão e sem o propósito dele. Vamos falar com Deus? Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por cada circunstância, cada situação. Por mais difícil ou dolorosa que seja, a sua palavra diz claramente que o Senhor sempre está acima de tudo e de todas as coisas. O Senhor não perde o controle e nem as batalhas. Senhor, assim como o Senhor operou na vida de Abraão pela fé que ele tinha, sustenta-nos pela fé, fortaleça a nossa fé, aumenta a nossa fé e nos dá a alegria de desfrutar do milagre assim como Abraão desfrutou. O mesmo Deus, o Senhor, que operou no passado, não mudou, opera hoje e eternamente. Então eu te peço, Senhor, cumpre em nós o teu querer e o teu milagre. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais. Pessoas estão morrendo por causa das circunstâncias que estão diante dos seus olhos, mas nós precisamos viver, enxergar pela fé de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Espírito Santo de Deus nos dá o dom da fé. Fé de crer que o Senhor é fiel para restaurar, o Senhor é fiel para curar, o Senhor é fiel para fazer o milagre. E, sobretudo, quando nós buscarmos, será feita a sua vontade, que é sempre indiscutível, boa, perfeita e agradável.
Ainda que façamos um determinado plano, o Senhor diz também na sua palavra que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Tira todo impedimento, todo medo, ansiedade, dúvida e insegurança e leva-nos além pela fé, assim como o Senhor operou na vida de Abraão. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O justo não anda por vista, ele anda por fé. Por vista, tem muita gente aí entrando em depressão, dando cabo de suas vidas, mas pela fé nós cremos que o mesmo Deus que operou no passado, ele continua operando ainda hoje. Crê somente. Crê. A fé tem o poder de mover montanhas do lugar. Creia. Não espere tocar para crer. Creia para tocar naquilo que você nem imagina, naquilo que só Deus pode fazer em seu favor. Amém?